Bom, pessoal, retomamos aqui, né, as gravações. Agora, semana passada a gente não subiu nenhum vídeo para o canal especificamente, né? A gente estava naquela sequência, então a gente está em duas frentes, na verdade, né? Uma primeira frente é a questão do TCC, né, que normalmente é uma fase bem complicada, né, quando você fala de aquela fase de conclusão, né, de você fechar, né, seja sua graduação, né, seja pós-graduação, enfim, que você tem um trabalho de conclusão, né, mas eu estou tratando especificamente o TCC mesmo, o trabalho de conclusão de curso voltado para graduações aí, né, mais na linha da graduação em administração, engenharia de produção e alguns tecnólogos, né, da área de gestão, processos gerenciais, marketing, logística, finanças, enfim, a gente está abordando aí como que você define o seu tema, a estrutura do TCC. Eu comecei a estruturar uma sequência desses vídeos e vou retomar uma sequência que foi da questão da inteligência artificial com o chat GPT. Eu coloquei para vocês, né, nos primeiros vídeos, se você resgatar lá chat GPT e Excel, você vai ver que eu coloquei o que era indispensável, né, conhecimento em termos do Excel. E aí eu coloquei nesse vídeo, comecei a abordar, fiz uma planilha e está trabalhando em cima dessa planilha. Eu até brinco que se você pegar esse conteúdo, você tem aí um curso de Excel, né? Se reunir, organizar, você tem um conteúdo interessante e outros vídeos também no canal em que eu relaciono, né, uso o Excel como uma ferramenta e aí uma ferramenta voltada para gestão. Bom, naquela planilha que a gente começou no primeiro vídeo, você pode ver lá no nosso canal, né, o vídeo ChatGPT e Excel, né, o parte um, eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, aqui foi aquela planilha, né, aquela primeira planilha, a gente começou a desenvolver, montamos gráficos, usamos a função se, e, ou, enfim. Vou até apagar aqui. A gente vai hoje abordar outras funções do Excel. Quando você vai aqui em fórmulas, né, você tem aqui algumas opções de fórmulas de Excel que você pode usar. Então, a ideia é trazer aqui a prática, né, é a mão na massa mesmo. Então, a ideia é trazer, é pegar uma planilha, trabalhar em cima dessa planilha e trazer fórmulas que você pode usar no seu dia a dia. Bom, vamos pensar aqui o seguinte, né? Se eu precisasse, quando eu falei com vocês do se, né? Se e aí ou as funções, né? Tem até quando você vai aqui, ó, em lógica, você tem essas funções aqui em fórmulas que são as funções. Se não for esse valor, vai dar esse resultado, se não vai dar um outro resultado. Até cheguei a usar aqui, ó, se, e. Usei aqui a formatação condicional, que também fala, quando a gente fez aquela solicitação ao ChatGPT, perguntando do Excel, de conhecimentos em Excel, ele fala da função se, função e, as funções lógicas. Fiz aqui, acho que eu fiz um soma-se aqui, ó, também, ó, soma-se em algum lugar, eu coloquei aqui para vocês, funções de texto, aqui está o soma-se, enfim. Usei algumas funções, a gente começou a elaborar essa planilha. Bom, né, como vocês devem ter percebido em vídeos anteriores que eu produzi aqui e coloquei no canal, existe o soma-se. E existe também outras opções de você usar essa lógica. Olha, eu vou determinar um critério, eu quero que ele efetue cálculos dentro desse critério. Mas como assim, Davis? Eu posso usar a soma e posso, por exemplo, fazer isso para a média, né? Então aqui eu estava até pensando aqui no que eu ia abordar aqui com vocês, ó. Você tem aqui um média se aqui, ó, média se aqui, ó. Se eu clicar aqui duas vezes, ó, aqui. O média se, o que que ele vai fazer, né? Diretamente, ele vai calcular uma média de um intervalo de números de acordo com o critério. Se você faz isso para a soma, para o soma-se, você pode fazer isso para a média também. A gente abordou o soma-se em outros vídeos, né? Você pode fazer isso para a média também. Você precisar de um critério específico. Então aqui é interessante, né? Ele coloca aqui o intervalo quando você vai aqui na função. Então eu vou aqui na função. E uma coisa que eu destaquei para vocês também, o Excel está cada vez como ferramenta, né, de gestão. Isso não só para a área de logística, que é o foco do canal, logística e operações,
Mas, na verdade, para outras áreas de gestão, né, o Excel ele é uma ferramenta muito importante. Você pode usar ela e traz um resultado interessante, mesmo com Power BI e tal, mas o Excel ele tem recursos interessantes. Aqui você tem um intervalo e ele já coloca uma descrição, então a ferramenta está cada vez mais amigável para o usuário, descobre a média aritmética das células especificadas por uma dada condição ou determinados critérios. Aqui tem qual é o critério que você vai determinar, e aqui tem o intervalo média. Se eu colocar o intervalo aqui, a planilha toda, por exemplo, né? Coloquei aqui a planilha toda, aquela tabelona que a gente começou a fazer, ó, de dados de venda, né? E aí eu vou colocar um critério aqui. Então, por exemplo, coloco um critério aqui e eu coloco que valores maiores ou iguais a 400, por exemplo. Então, quero fazer o levantamento de uma média, aí pode ser aqui quantidade vendida, pode ser o faturamento, que são os dados numéricos que eu tenho aqui diretos, né, para calcular a média ou soma. O preço de venda é um valor unitário, é o valor do item, daquele código que a gente colocou aqui, ó, originalmente aqui, né? Então, lembrar que é uma tabela com quantidade vendida, código de produto, preço e faturamento. Se você colocar aqui o intervalo médio aqui, ó, vamos supor que eu vou colocar aqui o intervalo médio, esse intervalo da venda, quantidade vendida aqui, ó. Então, coloquei aqui o intervalo da quantidade vendida, tá? Aqui, só é importante especificar, deixa eu só colocar aqui para vocês, ó, só alterar aqui, ó. E aqui, na verdade, no intervalo, eu vou colocar especificamente só a quantidade vendida também, tá? Beleza. E veja o seguinte, coloquei no intervalo só a quantidade vendida, tá? Para não gerar confusão também na fórmula, e no intervalo média, só o intervalo relacionado ao que eu quero fazer o levantamento da média, que no caso é a quantidade vendida, que é essa coluna D aqui. Quando eu dou um OK, o que ele vai fazer? Ele vai calcular a quantidade vendida, valores maiores ou iguais a 400. Então, quando você vem aqui, ó, tá aqui, ó, deu 638 a média. Se eu quiser aqui arredondar, né, vou arredondar aqui na formatação, deu aqui 639, essa média aqui. Quando eu venho aqui, ó, são valores maiores ou iguais a 400. Eu venho aqui no filtro, rapidinho, tá? Eu venho aqui no filtro, ó, posso até vir por aqui também, ó, aqui, ó, maior ou igual. Maior ou igual aqui, maior ou igual a qual? 400. É isso? E eu faço a média. Vou selecionar aqui. Olhem aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Aqui embaixo tem média, contagem, soma aqui, ó. Aqui embaixo, tá? Você tem a média, ó, 638 aqui embaixo, tá? Que deu exatamente o valor que depois eu arredondei, né? Arredondei para 639, que é o média C, ou seja, eu calculei uma média somente dos valores que fossem maiores ou iguais a 400. E eu posso mudar, eu posso botar aqui, por exemplo, 600, ó. Ele vai dar uma média ali de 766, tá? Então eu consigo também, da mesma forma que eu fiz com o Soma-Si, colocar uma condição para média. Tem um média-Si. Então essa é uma fórmula, tá? Além disso, se você entrar aqui em fórmulas, quando você vai aqui, por exemplo, tem mais funções, tem matemática, aqui, ó, tem várias funções aqui. Tem um acervo bem interessante aqui, ó, bem interessante. Quando você vai aqui em estatística, cadê? Ele dá mais funções aqui, estatística, ó. E aqui você tem a média, o média si, né? Aqui o média si, ou média cis. E aí, olha a descrição que ele coloca, né? Você tem o média si e o média cis. Descobre a média aritmética das células especificadas por um dado de condições ou critérios. Aí não é mais só um critério, é mais de um critério. Então você pode, por exemplo, calcular a média, né, que você obteve na venda entre valores que ficaram entre 400 e 700 de quantidade vendida, maior ou igual a 400 e menor que 700, por exemplo. Você pode fazer isso, tá? Então aqui tem o média si e tem o média, aqui vou colocar igual, tem o média cis aqui, ó.
o intervalo da média e os critérios. Então, quando você vem aqui, ó, o Excel está cada vez mais amigável. Isso foi melhorando e vem melhorando bastante, né? Está fácil do usuário encontrar as opções. Então, aqui o intervalo da média, por exemplo, quantidade vendida aqui. Então, eu venho aqui e coloco o intervalo. O primeiro critério, intervalo de critério, tá? Então, por exemplo, aqui, eu posso. É o intervalo de salas que deseja avaliar para a condição dada. O intervalo que você vai avaliar esse intervalo aqui. Beleza, é o mesmo intervalo. O primeiro critério. O primeiro critério que você vai especificar, você pode dizer assim: ah, eu quero maior ou igual a 400. Entendeu? Aí você teve a média aqui. Aí você vai para o segundo intervalo de critérios. Pode ter mais de um intervalo. Aí eu coloco aqui o mesmo intervalo, a quantidade vendida, e eu coloco o segundo critério. Ah, eu quero menor que 700. Olha o que ele deu aqui, ó, 500. Então, a média, por exemplo, um valor maior ou igual a 400 e menor que 700, está dando uma média de 500. Então, a média dos valores vendidos, quantidades vendidas entre 400 e entre 700, dando uma média de 500. Eu posso querer calcular essa média para entender, não, qual é o valor médio que eu tenho aqui num dado intervalo de faturamento, de quantidade vendida. Qual a média que eu tenho nesse intervalo? Porque você começa a perceber se você tem uma concentração de venda num determinado patamar. Ah, não, a venda está mais em 600 unidades, em 700 unidades. Você começa a tentar traçar isso também. Então, aqui 500, por exemplo, ficou maior ou igual a 400 e menor que 700. Você dá o OK aqui, vou marcar aqui em amarelo também. E quando você vai lá no intervalo, você pode fazer isso. Você pode filtrar aqui, ó, quer ver? Ele é maior ou igual a 400 e, aí eu vou botar aqui, ó, menor do que 700. Dando 500 ali a média, né? Nossa média, ó. Aqui. Selecionei o intervalo certinho aqui embaixo, ó. Média 500, tá? Então essas são duas outras funções, o média si e o média sis. Então você pode usar mais de um critério ali para manobrar, para você poder usar, e ele vai calcular dentro daquele intervalo que você quer. Seja um critério ou mais de um critério que você vai usar. Não tem o soma si, tem o soma sis e tem o média si e o média sis. Bom, pessoal. Então a gente continua nessa sequência, eu vou continuar nessa mesma sequência aqui, tá? E esse é o, se não me engano, é o nono vídeo, né, de ChatGPT Excel. E vamos aí para os próximos vídeos relacionando, né, o que o ChatGPT apresentou como mais relevante para o Excel, pessoal. Um abraço.